Olá, hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Eu sou Leila Andruvai e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Brasil fez a pior gestão do mundo na pandemia, diz estudo. Comitê de Vacinação alemão não recomenda a vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos. Estudo afirma que vacina da Pfizer-BioNTech é eficaz contra mutações do coronavírus. Nenhum país do mundo lidou de forma tão ruim com a pandemia de Covid-19 quanto o Brasil, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira pelo Instituto Lowy, da Austrália. O estudo abordou a resposta à crise em 100 países com base em 6 critérios. Segundo o Instituto, a Nova Zelândia foi o país que melhor lidou com a Covid-19, com fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e um estrito programa de testagem por parte do governo. Do outro lado da tabela, em último lugar, aparece o Brasil, com mais de 220 mil mortes confirmadas, provável subnotificação de casos e um governo que, durante quase toda a pandemia, minimizou os perigos do coronavírus e ignorou as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Na parte de baixo do ranking, antes do Brasil, aparecem México, Colômbia, Irã, Estados Unidos e Bolívia. Na de cima, a Nova Zelândia, seguida por Vietnã, Taiwan, Tailândia, Chipre, Ruanda, Islândia e Austrália. O Comitê Permanente de Vacinação do Instituto Robert Koch, da Alemanha, recomendou nesta quinta-feira que a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford seja aplicada somente em pessoas entre 18 e 64 anos. A comissão justificou que atualmente não há dados suficientes para avaliar a eficácia da vacina em idosos com mais de 65 anos. A Agência Europeia de Medicamentos deve decidir nesta sexta-feira sobre a aprovação do imunizante na União Europeia. No Brasil, ele já foi aprovado. 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzidas pelo Instituto Serum da Índia, foram importadas e já estão sendo aplicadas nos grupos prioritários no Brasil. Um estudo divulgado nesta quinta-feira revelou que a vacina da Pfizer-BioNTech mantém boa parte da eficácia contra as principais mutações do coronavírus verificadas no Reino Unido e na África do Sul. Em comunicado, os dois laboratórios disseram que essas descobertas preliminares indicam que não há necessidade de uma vacina para lidar com as variantes emergentes. Porém, as duas empresas garantem que vão continuar monitorando as mutações e estarão prontas para agir se alguma delas se mostrar resistente à vacina. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Pfizer e da Universidade do Texas. Esta semana, a Moderna também anunciou que pesquisas sugerem que sua vacina é eficaz contra as mesmas variantes. Os aeroportos da Alemanha registraram em 2020 apenas um quarto dos passageiros do ano anterior. O motivo foram as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, como o fechamento de fronteiras. De janeiro a dezembro do ano passado, 63 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos da Alemanha, o número mais baixo desde a reunificação. Metade dos passageiros em todo o ano de 2020 viajaram em janeiro e fevereiro, ou seja, antes da pandemia. Os maiores prejuízos foram nos aeroportos de Saarbrücken e Paderborn, onde o número de passageiros ficou cerca de 87% abaixo do ano anterior. O aeroporto que teve o melhor desempenho foi o de Dortmund, com uma queda de cerca de 55% no número de passageiros. A Justiça da Alemanha condenou nesta quinta-feira o neonazista Stefan Ernst à prisão perpétua pelo assassinato do político alemão Walter Lübcke em junho de 2019. Lübcke tinha 65 anos e era um político da União Democrata Cristã, o mesmo partido da chanceler federal Angela Merkel. Ele era presidente do Conselho Administrativo do Distrito de Kassel e foi assassinado na varanda de casa com um tiro na cabeça.
Lübke era conhecido por suas posições simpáticas a imigrantes e refugiados. A morte dele foi o primeiro assassinato de um político por um extremista de direita na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.